Em uma noite fria de outono, em uma pequena cidade no interior do Brasil, uma história estava prestes a ser contada. Uma história tão aterrorizante que até hoje ninguém se atreve a falar muito sobre ela. Era uma dessas noites em que o vento uivava pelas árvores e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Naquela noite, uma criança vivenciaria algo que a marcaria para sempre. Algo que ninguém jamais imaginaria ser possível. Mas antes de começarmos, respire fundo, porque quando você ouvir o relato, não verá mais a floresta da mesma forma. Essa é a história de Lucas, um garoto simples que vivia com a mãe em uma pequena casa na periferia de uma cidade cercada por vastas florestas. Desde muito pequeno, ele fora ensinado a respeitar as lendas da região. Não entre na floresta quando escurecer, dizia sua mãe, sempre com um tom de cautela. Mas, como toda criança, Lucas não entendia o verdadeiro significado por trás daquela advertência. Ele ouvia as histórias sobre o Curupira, a criatura que guardava as matas com olhos flamejantes e cabelos vermelhos como fogo. A lenda dizia que quem ousasse desrespeitar a natureza seria levado para sempre. Mas para Lucas, aquilo parecia mais uma história para assustar do que algo real. Uma tarde, enquanto brincava perto da entrada da floresta, Lucas viu algo que ele jamais poderia ter imaginado. Algo que fez o ar ficar gelado, o silêncio pesar e o seu coração bater descompassado. Um som estranho vindo de dentro da mata. Algo ou alguém estava ali observando-o. Ele olhou para os lados, mas ninguém estava por perto. Sua curiosidade era maior que seu medo, então, sem pensar muito, ele se aventurou mais para dentro em direção ao som. Mal sabia ele que, naquele momento, a floresta já o tinha escolhido. Agora, imagine-se no lugar dele. Você sente os galhos se quebrando sob seus pés, o vento gélido acariciando sua pele. A sensação de ser observado cresce a cada passo. O medo começa a tomar conta, e você ainda não sabe o que está prestes a encontrar, porque lá dentro da floresta algo o esperava. Lucas avançava, sem saber ao certo por que não conseguia parar. O som, uma espécie de farfalhar, parecia ecoar por toda a mata, mas ele não via ninguém. Seus olhos se adaptaram lentamente à escuridão e os contornos das árvores se tornaram mais nítidos. Um cheiro estranho, amadeirado e úmido, se espalhava pelo ar. Era como se algo estivesse se aproximando, algo não humano. A cada passo, a sensação de ser vigiado aumentava. O som agora não vinha mais de um único ponto. Ele parecia cercá-lo. Lucas parou e olhou em volta, mas a mata estava quieta. Nada se movia. Apenas o vento que farfalhava nas folhas. Ele hesitou olhando para trás, onde a entrada da floresta ainda era visível, mas estava agora distante demais para ser segura. A casa, a mãe, tudo parecia tão longe. Ele começou a se sentir isolado, perdido, como se o mundo exterior já não existisse mais. Foi então que ele ouviu uma risada baixa. Era estranha, aguda, como o som de algo que não se encaixa no natural. Lucas congelou. A risada se misturava com os sons da floresta, tornando-se parte da escuridão que o envolvia. Mas a risada não parecia humana. O timbre era distorcido, como se algo estivesse se divertindo com sua aflição. E então, algo se moveu. Não mais um som distante, mas uma presença. Algo estava lá bem à frente, nas sombras. Ele olhou fixamente, tentando enxergar, mas o que ele viu não fazia sentido. Algo de olhos vermelhos, brilhantes como brasas, o observava de dentro de um matagal denso. Os cabelos, um emaranhado de fios vermelhos e desordenados, se mexiam como se estivessem vivos. Era o Curupira. Lucas não sabia se devia gritar ou correr. O medo o paralisava, mas algo dentro de si o dizia que fugir não adiantaria. O Curupira era rápido, astuto e talvez até mais perigoso do que ele imaginava. Sua respiração estava ofegante, seu peito apertado. Ele tentou olhar para os lados, procurando uma saída, mas as árvores pareciam se fechar ao redor dele. Ele estava preso. O Curupira se aproximava, seus olhos flamejantes iluminando a escuridão ao redor. "Você não deveria estar aqui", disse uma voz rouca, mas claramente audível no silêncio da floresta. Não era uma voz humana, mas algo de outro mundo. A risada baixa continuava a ecoar.
se tornando mais intensa, mais ameaçadora. Lucas sabia que precisava sair dali, mas suas pernas não obedeciam. Ele estava hipnotizado pela presença da criatura, por aquele olhar fulgurante que parecia penetrar sua alma. Era tarde demais para voltar atrás. Lucas agora estava dentro de um jogo antigo e cruel da natureza. Ele havia desrespeitado a floresta e o Curupira não perdoava. Mas, como se estivesse brincando com ele, a criatura deu um passo para trás, permitindo que o garoto ficasse por um momento em que a tensão era insuportável. A floresta estava em silêncio novamente. Nada se movia, mas Lucas sabia que a qualquer momento o pesadelo se tornaria real. Lucas mal conseguia respirar. Cada músculo de seu corpo estava tenso, congelado pelo terror. Ele sabia que o Curupira estava ali, observando-o, mas ele não podia se mover. A cada segundo, a sensação de ser puxado para a floresta, para o abismo escuro do desconhecido, ficava mais forte. O silêncio que tomou conta do ambiente era ainda mais assustador do que qualquer som que ele pudesse ouvir. Era como se o mundo tivesse parado ao seu redor e só restava ele e a criatura. A risada voltou, mais alta, mais selvagem. O Curupira agora estava mais perto, muito mais perto do que Lucas poderia suportar. Seus olhos brilhavam intensamente, e Lucas sentia o calor emanando deles, como se a própria mata estivesse pegando fogo. Mas ele não se atrevia a olhar para o rosto da criatura. O medo, o pavor de ser devorado, de ser levado para as profundezas da floresta, o fazia manter os olhos fixos no chão. Ele sabia que qualquer movimento em falso, qualquer passo errado, poderia ser fatal. Foi então que o Curupira falou novamente, mas dessa vez, suas palavras foram como uma maldição, atravessando o ar com uma autoridade que parecia vir do próprio coração da floresta. Você não aprendeu, não é? Desrespeitou a mata, o solo, a vida. Agora vai pagar o preço. A voz da criatura ressoava na mente de Lucas como uma onda de terror. O garoto não sabia o que fazer. Ele estava tão apavorado que suas pernas falharam e ele caiu no chão. A sensação de ser observado, de ter algo esperando para atacar a qualquer momento, era insuportável. Lucas fechou os olhos, esperando o pior. Mas, então, algo estranho aconteceu. A risada do Curupira parou. O ar ficou denso, pesado, como se uma presença maior estivesse se aproximando. Lucas sentiu uma leve brisa nas costas, seguida de um estremecimento profundo. Ele se atreveu a abrir os olhos, e o que viu o fez gelar. Algo brilhava ao longe, uma luz tênue, mas visível em meio à escuridão da floresta. Era uma figura, uma silhueta humana, que caminhava com passos lentos, mas decididos. A figura se aproximou de Lucas sem dizer uma palavra. E quando ele olhou para o rosto daquela pessoa, algo dentro de si disparou. Era sua mãe. "Lucas!" ela gritou, sua voz soando clara e firme. "Não se aproxime mais, ele vai te levar." A criatura agora se agitou, como se irritada com a presença de alguém mais. O Curupira parecia se encolher diante da figura humana, seus olhos brilhando com um ódio profundo. Mas a mãe de Lucas não recuou. Ela deu um passo à frente, e o Curupira, de repente, recuou para a escuridão da mata, como se fosse repelido por algo invisível, mas poderoso. Lucas não entendia o que estava acontecendo. Ele olhou para sua mãe, agora próxima, com os olhos cheios de incredulidade. Como ela havia chegado ali? Como ela sabia que ele estava em perigo? Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, sua mãe o puxou para trás, afastando-o da floresta, e tudo ao redor deles parecia voltar ao normal. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de seus passos, cada vez mais distantes da sombra da criatura que ainda os observava de longe. Lucas estava em choque. Seus pensamentos estavam confusos, as palavras da mãe ainda ecoando em sua mente. Como ela havia chegado ali? Como sabia o que estava acontecendo? Tudo parecia tão surreal. Ele olhou para trás, para a floresta, onde o Curupira ainda observava à distância, mas a criatura não se aproximava mais. Havia algo diferente no ar, como se a presença dela, sua mãe, tivesse trazido uma mudança na dinâmica daquela noite. "Por que você está aqui?" Lucas perguntou, a voz trêmula. A mãe dele, sem dizer uma palavra,
apenas o abraçou apertado. Ela estava visivelmente abalada, mas seu olhar, seus olhos, estavam intensamente fixos na floresta, como se algo ainda estivesse por vir. Eu sempre soube que esse dia chegaria, filho. Eu só não sabia quando, ela respondeu, sua voz grave e baixa. O Curupira não é apenas uma lenda. Ele existe e está mais perto do que você imagina. Lucas a olhou sem entender. A mãe dele nunca havia falado sobre o Curupira antes. Ele sabia que ela tinha medo das lendas da região, mas não imaginava que ela tivesse alguma ligação tão profunda com essas histórias. Ela parecia tão calma, mas o medo em seus olhos dizia outra coisa. Eu cresci aqui, nesta mesma floresta, sua mãe começou, com a voz trêmula, mas cheia de uma sabedoria estranha. O Curupira não escolhe qualquer um. Ele escolhe aqueles que têm uma ligação com o que ele protege. E você? Você tem essa ligação, Lucas. Aquelas palavras caíram como um peso sobre o garoto. Ele não entendia. O que a mãe queria dizer com isso? O que ele tinha a ver com o Curupira? Mas antes que ele pudesse perguntar, ela o olhou novamente, com uma expressão grave e serena. Eu já o enfrentei uma vez, ela disse, mais para si mesma do que para Lucas. E fiz um acordo com ele. Um acordo que nos mantém seguros, por enquanto. Mas você não pode mais brincar com isso, Lucas. A floresta é real. E o Curupira, ele nunca esquece. Lucas sentiu um frio na espinha. A noite estava ficando ainda mais escura, e agora ele sabia que havia algo muito maior em jogo. Algo que não envolvia apenas lendas ou histórias contadas ao redor do fogo. Algo real. Algo que agora estava de olho nele. Eles começaram a andar para trás em direção à entrada da floresta, com a mãe de Lucas tomando a dianteira. Mas Lucas sentiu que, embora estivessem se afastando da sombra do Curupira, ele ainda estava ali, nos observando, esperando. A sensação de estar sendo vigiado não passava. Algo dentro de Lucas sabia que aquela noite ainda não tinha terminado. O Curupira ainda estava lá, na floresta, e ele não havia se afastado completamente. Ele esperava o momento certo para voltar. Lucas e sua mãe finalmente alcançaram a borda da floresta, onde a luz da lua começou a brilhar mais intensamente. O som dos passos de ambos quebrava o silêncio pesado que envolvia o lugar, e à medida que se afastavam, a tensão parecia diminuir. Mas Lucas não conseguia esquecer o olhar do Curupira, aqueles olhos flamejantes que ainda queimavam em sua mente. Ele sabia que, enquanto vivesse, nunca mais olharia para aquela floresta da mesma forma. Quando chegaram em casa, sua mãe fechou a porta com rapidez, trancando-a com força. Ela olhou para Lucas, seu rosto pálido e cansado, e o abraçou novamente, como se quisesse protegê-lo de algo que ele não podia entender completamente. Lucas estava confuso, com 1000 perguntas sem resposta. Mas algo em sua mãe dizia que, por agora, o silêncio era a melhor opção. Você está seguro, Lucas. Mas lembre-se sempre de uma coisa, ela disse, olhando-o com um olhar penetrante. A floresta nunca esquece. E o Curupira, ele sempre está à espreita. Não importa quanto tempo passe, ele está observando, cuidando do que é dele. Lucas ficou em silêncio, tentando processar o que sua mãe acabara de dizer. Ele queria saber mais, queria entender mais, mas sabia que algumas verdades eram mais pesadas do que ele poderia carregar. Naquela noite, ele se deitou na cama, mas o sono não vinha. Seus olhos estavam vidrados no teto, e a imagem do Curupira, aquela figura esquisita, seus olhos vermelhos como fogo não o deixava em paz. Ele sabia que a criatura ainda o observava, que sua presença ainda pairava no ar. E de alguma forma, Lucas sentiu que isso nunca acabaria. A floresta estava sempre ali, logo ali na borda de sua casa. O Curupira estava apenas esperando. Os dias passaram, mas Lucas nunca mais foi o mesmo. Sempre que olhava para a floresta, sentia um arrepio. Como se algo o observasse, como se o Curupira estivesse esperando o momento certo para voltar, para cobrar o que ele devia. E a verdade mais assustadora de todas era que ele sabia que, eventualmente, o Curupira voltaria. A lenda não era apenas uma história. Era uma maldição, uma força da natureza que jamais poderia ser vencida. E em algum lugar dentro de si,
Lucas sabia que um dia ele teria que enfrentar aquilo novamente, porque no final a floresta sempre toma o que é dela.